Olá! Hoje teremos a terceira e última aula do professor e mestre Fábio Borges de carboxterapia. Ele vai falar sobre indicações e protocolos. Vamos assistir! Vamos falar um pouco das indicações e falar de alguns protocolos também, né? Uma afecção que é muito utilizada é a celulite. A carbox muitas vezes é utilizada sozinha e aí você consegue ver aí alguns resultados do uso de carbox sozinha, ou ela também é utilizada associada à vacoterapia, por exemplo, que é muito interessante. A carbox ela é efetiva para a celulite. E o básico do efeito dela é estímulo circulatório e redução da gordura subcutânea. Simples assim. Então, eu consigo utilizar a carbox para a celulite com efetividade, desde que eu tenha o plano apropriado, que eu tenha o fluxo apropriado. E aí um fluxo para carbox comum é um fluxo que vai de 100 a 150. Só que, se eu conseguir utilizar numa cliente 180, melhor ainda. O problema é que a celulite, ela dói. Dependendo do grau, ela dói. Então, tem cliente que não suporta 180. Hoje, com os aparelhos de segunda geração, nem 150 as pessoas estão aguentando. Então, a gente está tendo que utilizar 100 num aparelho de segunda geração ou 150 no de primeira geração. Mas a ideia é essa, você pode utilizar ele de 2 a 3 vezes por semana, sem problema, que a resposta é muito boa. Então, celulite é uma afecção que é utilizada, que a carbox é utilizada com efetividade. E não esquecendo, o plano é o plano celucarbox, ou seja, o plano hipodérmico superficial, com a agulha 30 graus sendo introduzida toda ela. Agora é importante que, além da angulação e além da introdução total da agulha, se verifique se o gás está abaulando a pele. O gás tem que estar na pele. Se você enfiar e a pele não abaular por conta do gás, tira, mude a angulação e tente refazer. Às vezes você estimou 30, colocou, não abaulou a pele, tira, diminua essa angulação e enfie toda a agulha que você vai abaular a pele e com certeza vai ter uma resposta boa. A gordura localizada é algo contundente, é algo que tem comprovação, que é mais interessante. Como eu falei, né? Ou você estimula a lipólise ou você rompe a membrana do adipócito, você fratura a membrana do adipócito. Então você pode utilizar a carbox buscando isso. E aí, na hora de você utilizar, além do plano hipodérmico profundo, que é o plano da gordura, você pode ajustar a sua metodologia baseando-se, inclusive, na própria literatura. Então, hoje, para a gordura, o protocolo que eu recomendo é utilizar um fluxo de 180 a 200. Isso falando aparelho de primeira geração, que são protocolos clássicos. Quando você usa de segunda geração, nem todo mundo aguenta. E aí é um macete para você utilizar na gordura com o fluxo alto com o aparelho de segunda geração. O que eu faço? Se eu for tratar um abdômen, por exemplo, na área do abdômen existem vasos e nervos. Quando você enfia a agulha e a cliente relata muita dor, muito incômodo, normalmente você atingiu um vaso ou um nervo. Então, você tira a agulha, parece logo uma gota de sangue. O ideal para você conseguir utilizar um fluxo alto é você procurar zonas mortas. Chama de zonas mortas, é zona que não tem vaso, não tem nervo. Você enfia, a cliente não sente nada. E aí você pode deixar o gás ali. Então, eu posso procurar áreas onde não haja vaso e nervo. Eu ando todo o abdômen da cliente, a fim de procurar as zonas mortas e conseguir jogar o gás com fluxo alto. Tem gente que não tem essa prática, enfia, a cliente sente dor, ela está sentindo dor, o gás está entrando e é só tirar e mudar de posição e procurar uma zona morta, uma zona que não tem nervo. É simples. E aí você tem que fazer em você. Eu sempre falo para o aluno, você não pode fazer nada na cliente sem fazer em você antes. Vai fazendo em você, vai procurando as zonas mortas, você vê que é bem claro, é bem notório, bem óbvio. E aí eu consigo colocar bastante gás. Então, na técnica, por exemplo, do Costa e colaboradores,
Você coloca, você faz em vários pontos, e eu consigo colocar, ó, coloca um pouco aqui, tirei e colocou aqui, e vou procurando vários pontos. Essa é uma forma de você fazer. Só que existe uma outra forma, que é buscando também estimular a lipólise. Então, eu posso estimular a lipólise estimulando baroreceptores, ativando substâncias. Só que para isso eu tenho que fazer uma contenção para gerar uma pressão. E a contenção é uma arte. Se você fizer aqui no abdômen, enfiei e deixei, o gás vai para tudo quanto é lugar, principalmente para virilha, para genitália. E você tem que conter o gás. Conter. E a contenção é uma arte, tem que saber conter. E muita gente não consegue, não tem força para conter, não consegue macete. Aí põe a mão aqui, fica o gás, daqui a pouco começa a doer a bolsa escrotal de homem, começa a incomodar a virilha de uma mulher, a genitália mesmo incomoda, porque o gás vai embora, você não tem controle do gás. E como o fluxo é alto, porque o fluxo alto faz com que você consiga romper a membrana do adipócito com mais efetividade. Então, se você puder usar um fluxo alto, ótimo. Só que na contenção, se você não tiver habilidade com fluxo alto, o gás vai para tudo quanto é lugar, você se perde. Então eu costumo levar para os meus cursos isso aqui, ó, que na verdade é um acabamento da ventosa do pump. A ventosa do pump, ela entra aqui, então é um acabamento. E aí eu improviso isso aqui, ó. Ela dá um apoio bom para a mão, eu pressiono bem na pele, enfio a agulha aqui dentro e deixo. E com ela eu consigo fazer uma boa contenção e eu consigo fazer várias ilhotas de abaulamento na pele, na região a tratar. Então com ela eu consigo colocar um fluxo alto, consigo romper a membrana do adipócito, ainda gera uma pressão grande, potencializando a lipólise com um método. Você tem que ter habilidade. E aí eu vi muita gente, pô, professor, não tenho resposta boa para gordura com carbox. E aí outro, professor, não tenho resposta boa para tratar gordura com eletrolipólise. Eu falei, caramba, eletrolipólise, dificuldade. Carbox, dificuldade. E se eu juntasse as duas? E aí em 2010, eu criei uma técnica chamada de eletrocarbolipólise. Eu tenho até visto algumas pessoas postando no Facebook, mas ninguém menciona. Eu criei a técnica. E a resposta é excelente. A técnica é o seguinte. Eu enfio as agulhas da eletrolipólise. Ligo o aparelho. E aí, com 10, 15 minutos, há uma acomodação. A acomodação ela pode ser motora ou sensitiva. No caso da eletrolipólise, ela é sensitiva. A acomodação nada mais é do que os nervos que conduzem o estímulo elétrico, eles começam a conduzi-los com menos efetividade. Aí a pessoa, ela quase que não sente mais nada. A gente fala assim, doutor, ó, o aparelho pifou, não estou sentindo mais nada. Porque acomodou, os nervos começam a transmitir o estímulo elétrico com menos eficiência. É nessa hora que eu coloco o gás. Mas, Fábio, desliga o aparelho? Não. Deixo o aparelho ligado. Então, eu coloco as agulhas da eletrolipólise, espero 10, 15 minutos. Quando há a primeira acomodação, quando o cliente quase para de sentir, eu coloco o gás dentro, entre as agulhas, naquela região. A professor, não dói mais? Pelo contrário, dói menos. Aquela região, ela está analgesiada pelo estímulo elétrico. Aí, o pessoal da fisioterapia vai entender o que eu estou falando, é como se fosse um TENS. Você utiliza um TENS para aliviar a dor e o TENS também trabalha com essa coisa de cansar as terminações nervosas e acomodar o estímulo naquela região. E aí eu tenho uma região agora analgesiada pela corrente da eletrolipólise e quando eu enfio o gás, a pessoa praticamente não sente nada. Eu consigo até colocar com fluxo maior. E aí, nesse mesmo lugar, eu tenho benefícios. A associação dos efeitos da carbox e da eletrolipólise. Mas espera aí, Fábio, são iguais? São iguais. Chega num ponto que eles são iguais. Então, só para pontuar, por que eu resolvi juntar as duas? Porque eles são similares. Carbox. O gás entra, pressão, estimula baroreceptores, ativa a adenilciclase, que aí ativa a catecolamina, que vai aumentar o AMP cíclico, lipólise.
Eletrolipólise. A corrente elétrica passa, estimula terminações nervosas simpáticas que aumentam o EMP cíclico, lipólise. Então, tem uma hora que a fisiologia dos dois é similar. Por isso que eu juntei os dois. E aí, eu termino de botar o gás na região. Então, benefícios. Efeito de carbox e eletrolipólise juntas. Eu consigo fazer com que o cliente tolere mais a carbox porque a região está analgesiada pelo TENS. E eu consigo expandir mais porque o gás entra mais profundo do que a corrente está passando entre as agulhas. Para encerrar a técnica. Depois que eu termino de colocar o gás, eu retiro a agulha e aumento a corrente da eletrolipólise. A eletrolipólise é 1 hora de tratamento. Então ele vai continuar o restante do tempo até 1 hora. E aí vai acomodar de novo, ele aumenta de novo, vai acomodar, ele aumenta, só que agora sem gás. Mas aí os meus alunos assim, bem antenados, intrépidos, resolveram mudar a técnica. E aí fizeram o seguinte, um grupo fez o seguinte, pegou e colocou 2 doses de gás, no começo e no final. Então, coloquei as agulhas de eletrolipólise, corrente passou, acomodou a primeira, gás. Terminei, tirei a agulha, parei de colocar o gás, aumentei a corrente e vai ter 1 hora. Mas com 15 minutos para terminar o procedimento, ocorrendo uma nova acomodação, gás de novo. Então, gás no começo, na primeira acomodação e na última. Beleza, resultado melhor ainda. Mas um outro grupo de alunos, mais intrépidos. Professor, eu ponho o gás do início ao fim. Como? Agulha, corrente, primeira acomodação, gás. Terminou? Tirei, aumento a corrente, cliente, beleza. Daí a 15 minutos, outra acomodação, gás de novo. Tirei, aumentei a corrente de novo. Daí a pouco, outra acomodação, gás de novo. Então é gás do início ao fim, dá umas 4 aplicações de gás. Resultado? Muito melhor. Bom, uma outra afecção muito utilizada é a estria. Estria não é fácil tratar, não é fácil, muita gente se decepciona ao tratar estria, porque nem toda estria é igual. Você tem estrias largas e profundas que são mais difíceis de tratar. Você tem estrias mais finas e no relevo da pele são mais fáceis de tratar. Então tem que se avaliar o que você está tratando para, a partir daí, esperar alguma coisa. Hoje, como é que a gente orienta, como é que a gente trabalha? A gente enfia toda a agulha, às vezes movimenta, chacoalha e vem tirando ela, deixando o gás. Então eu traumatizo com a agulha e abaulo com gás. Então são 2 traumas. O efeito para a estria é muito básico. Lesão, inflamação e produção de colágeno. Eu tenho que lesionar ela para inflamar e a partir produzir colágeno para poder disfarçar a estria. É o básico dela. A gente recomenda um fluxo não tão alto, 60 com aparelho de 2ª geração, 80, 100 com aparelho de 1ª geração, desde que a pessoa tolere, porque estria tem gente que sente muito em algumas áreas e outras não. E aí a periodicidade é polêmica. Hoje é muito divulgado, de 21 em 21 dias. O pessoal da Carbox começou a divulgar que o ciclo de crescimento do colágeno era de 21 em 21 dias, então 21 em 21 dias quando você pensar em colágeno. Não só estria, rugas, flacidez, pensou 21 em 21 dias. Só que muita gente utiliza baseando-se nos conceitos da radiofrequência de 15 em 15 dias. E teve 2 autores publicaram um artigo interessante de um trabalho de Carbox para úlcera. E mencionaram que o protocolo dele era de 72 e 72 horas. Totalmente diferente de tudo que fizeram, mas está publicado. Então, quem for utilizar, onde você pensar em produzir colágeno, não só para úlcera, mas até na estria, 72 em 72 horas, se você acreditar na publicação dele, está publicado o trabalho para úlcera.
Então, para estria, muita gente tem resposta, muita gente não tem resposta. Então, é questão de você ajustar a metodologia, mantenha um método mesoepidérmico. Mas, Fábio, eu não estou enfiando a agulha toda? Sim, mas a ideia é você enfiar a agulha toda como se fosse um eletrolift, superficializando ela do início ao fim, como se fosse uma técnica mesoepidérmica, só que agora é com a agulha toda tentando traumatizar um pouco mais, ok? E aí você consegue ver aí alguns resultados. Resultado bom de uma aplicação 10 dias depois, você vê um ótimo efeito, porque algumas pessoas produzem colágeno de forma diferente em relação a outras. Tem gente que tem uma capacidade diferenciada, envolve qualidade da pele, alimentação, aquela coisa toda, e às vezes você com uma aplicação só tem uma resposta muito boa como essa que vocês estão vendo na imagem. Vamos falar de ulcerações e feridas. Se a gente for falar de úlcera, você vai desde uma úlcera de pressão a uma úlcera vascular, varicosa, diabética, o que for. Numa ferida aberta, você tem basicamente 3 situações onde você tem um comprometimento do reparo dessa úlcera. 3 situações. Uma delas é a bactéria. Comumente, uma ulceração, uma ferida aberta, uma solução de continuidade da pele tem presença de bactéria. E a bactéria atrapalha o reparo. Às vezes você faz uma alta frequência, simples. Uma alta frequência você consegue fechar uma úlcera que há muito tempo estava aberta, só matando bactéria. Simples, alta frequência. O outro problema que dificulta o reparo da úlcera é a corrente elétrica. A nossa corrente elétrica endógena, ela deixa de passar ou diminui muito a sua passagem na úlcera. E aí, o reparo tecidual é prejudicado. Quando você usa uma microcorrente, ela repõe a nossa corrente elétrica na ulceração e você fecha ela. Se você junta alta frequência e microcorrente, você fecha rápido pra caramba. E o outro problema de ulceração é oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem fechamento de úlcera. Se não tem oxigênio, a úlcera não fecha. E o oxigênio está no sangue. Então, se eu jogar sangue para a região com oxigênio, eu fecho a úlcera. E a carbox é valiosíssima para isso. Muito valiosa. Então, em qualquer reparo tecidual, o uso de carbox ele é interessante para poder fechar úlcera, fechar ulceração. O protocolo é feito utilizando na pele íntegra em direção à ulceração. Eu recomendo a técnica de multiplano sempre, utilizando a mesoepidérmica superficial e a dérmica profunda. A ideia é que o gás atinja a úlcera. Às vezes, você usa a técnica dérmica, o gás invade a úlcera, espirra e até suja de sangue, de secreção, porque o gás entra, o gás tem que entrar. Então eu faço na borda dela em direção ao centro da úlcera. Eu tenho que jogar. O fluxo deve ser um fluxo baixo. A gente nos aparelhos de primeira geração usa 60, mas no segundo está usando 50, porque para não traumatizar muito a úlcera. E quando você pensa em ferida, em úlcera, você pensa nas decências cirúrgicas também. Então, num pós-operatório, onde houve uma decência, e a gente vê muitos casos de abdominoplastia que abrem, apresentam uma decência, carbox é valiosíssima para poder fechar uma ulceração, uma decência pós-cirúrgica. Bom, vamos falar de flacidez cutânea. E aí eu vou linkar com o aspecto facial de rugas. A flacidez cutânea ela pode ser tanto facial quanto corporal. E aí o corporal envolve parte interna da coxa, abdômen, mama. Então, se trata igual você trataria a flacidez no rosto, por exemplo, que aí as pitoses faciais você trata. Então, o trabalho de flacidez, de uma maneira geral, ele trata de forma similar à estria. Lesão, inflamação e produção de colágeno. Então, comumente a gente utiliza a técnica de multiplanos. Hoje é muito utilizada. Para você pegar a pele como um todo, pega a pele na superfície e pega a pele um pouco mais profunda. Então, técnica mesoepidérmica e técnica dérmica de uma maneira geral. Demora mais, mas é mais efetivo. E aí, o fluxo
um fluxo que você abalha a pele, pode ser parecido com a estria. Aparelho de segunda geração de agora, talvez você consiga usar 60 sem problema, mas no de primeira geração dá para usar de 80 a 100 de fluxo. Então, é um parâmetro que confere efetividade, mas não é imutável. Caso você vá fazer com de 60 e a cliente sinta incômodo demais na pele, você pode diminuir. Ou se você for fazer com de 80 a 100 com o aparelho, o abaulamento está sendo difícil, você pode aumentar desde que haja tolerância. Então, de uma maneira geral, você pode tratar a pele com o mesmo princípio da estria. Lesão, inflamação e produção de colágeno. A periodicidade também é semelhante à estria. Ou de 21 em 21 dias, como muita gente utiliza, ou de 15 em 15, ou até de 72 horas, como o Abramo e Teixeira colocaram no trabalho deles. Bom, e fazendo pormenorizando ou especificando mais, no trabalho facial, além da flacidez, eu também pego as rugas. Então eu posso fazer um lift facial, eu posso fazer um rejuvenescimento facial, atuando no rosto todo. Se você puder utilizar, se você tiver tempo de fazer, você vai ter uma resposta muito melhor. E aí, na imagem, você vê um trabalho feito na região cervical, no pescoço. Então eu posso andar com o gás todo o pescoço, colocar em todo o pescoço, não só a técnica mesopidérmica, mas também a técnica dérmica também. E aí, agora nesse outro vídeo, você vê uma aplicação do suco nasogeniano. Então repare a técnica dérmica, onde eu estou colocando metade da agulha, reparem, técnica dérmica, dérmica. E agora eu vou fazer a técnica mesoepidérmica, caracterizando bem a técnica multiplanos. Então, hoje, a essência do trabalho no lift facial, no rejuvenescimento facial, é utilizar a técnica multiplanos, mesopidérmica e adérmica. E agora, uma imagem de aplicação a nível de pálpebra. Antigamente, a gente insuflava, enchia as pálpebras, só que algumas pessoas que utilizavam, não drenavam o O2, acabavam traumatizando. E até quem usava o CO2 com fluxo muito alto lesionava também. E hoje a gente coloca pouco, espalha com o dedo. A gente coloca pouco gás e espalha com o dedo. É mais seguro. Não precisa insuflar a ponto do olho da cliente fechar. A gente não faz mais isso, até para evitar problema. E agora também o uso da técnica multiplanos na região de glabela. Então você vê, primeiro eu faço a técnica dérmica e depois a técnica mesopidérmica, caracterizando a técnica multiplano. Então, como eu falei, hoje, se você quiser bons resultados no lift facial, no rejuvenescimento, é melhor fazer a técnica multiplanos. Uma indicação que é bastante utilizada nas alopécias. Comumente, quem tem queda de cabelo tem um folículo miniaturizado, um folículo incompetente, que não consegue produzir um pelo com um período anágeno muito grande ou até um pelo muito fino. Tem mulher que tem um pelo muito fino, o cabelo não cresce muito e cai também. Então eu posso dar qualidade de vida para esse folículo aumentando a trama vascular. A Carbox, ela consegue aumentar o número de vasos. Quando eu traumatizo com a agulha, eu inflamo e libero o fator de crescimento endotelial vascular. Esse fator de crescimento endotelial vascular, ele consegue produzir novos vasos. Então, além de eu oxigenar o couro cabeludo na hora, imediatamente, e aí na terapia, em clínicas de terapia capilar, a gente faz a Carbox, enche o couro cabeludo de sangue e administra o produto terapêutico. Então, o produto terapêutico está entrando numa região bastante vascularizada naquele momento. A tendência é eu conseguir fazer com que o folículo receba com mais efetividade aquele produto terapêutico.
E só que a longo prazo eu consigo aumentar a trama vascular do couro cabeludo porque eu consigo produzir novos vasos pela liberação de fator de crescimento endotelial vascular. Então, o uso da Carbox no couro cabeludo, ele hoje é bastante difundido, principalmente associado com microagulhamento. Tem uma parceria que sim, deu muito certo. Microagulhamento e Carbox, não só para melhorar a absorção das substâncias utilizadas topicamente, como também para aumentar a trama vascular e o fluxo de sangue de forma imediata. Então, a aplicação ela pode ser feita semanalmente. Tem gente que faz 2 aplicações ou 3 por semana, e aí depende do que é feito na forma de empreender na clínica, no estabelecimento comercial. O fluxo não é grande, a gente usava com aparelho de primeira geração fluxo de 60, hoje com o de segunda a gente caiu um pouquinho para fluxo de 50, mas quem tolera está mantendo de 60 e olha, a resposta ela é muito boa realmente. Primeiro a Carbox, depois o microagulhamento, que é o último, o final. Se eu quiser mudar a sequência, você pode mudar a sequência, mas se você deixar a pele toda furada, dependendo do tamanho da agulha, ao colocar o gás acaba saindo, porque a pele está furada. Então a gente faz primeiro a Carbox, depois o microagulhamento. E a resposta é muito boa, porque com o microagulhamento eu abro buraco na pele e ao passar o produto cosmético, o produto consegue penetrar mais porque a barreira da epiderme foi minimizada porque ela está cheia de buracos, dos orifícios causados pelas agulhas. Então eu consigo jogar o produto no nível mais profundo, eu consigo chegar até na cara do folículo piloso. Então é efetivo pra caramba. E se eu associo com a Carbox, melhor ainda. Primeira coisa para o profissional, não ter medo da Carbox. A Carbox é extremamente segura, Ela não tem efeito sistêmico, ela é local. A gente teve um episódio de uma cliente que morreu, que faleceu durante o procedimento. E aí, na época, a gente acompanhou o caso, a gente deu assistência para a colega, que deu um azar, na verdade. A cliente chegou passando mal na clínica e foi autorizado o procedimento, a colega fisioterapeuta fez o procedimento e aí houve um linchamento, entre aspas, da menina, que foi muito desagradável, colegas criticando a menina por ter feito a Carbox, e aí muitas pessoas vieram me perguntar, eu falei, olha, não foi da Carbox, vamos esperar o laudo do IML, porque não foi da Carbox. Alguns alunos, professor, já guardei meu aparelho, não quero mais. Falei, ó, não guarda, não foi da Carbox, espera. Depois saiu o laudo do IML, a mulher morreu de infarto agudo do miocárdio. Ela já chegou na clínica passando mal. Se ela tivesse sido liberada, ela teria morrido na rua. Então não foi da Carbox. A Carbox não tem efeito sistêmico, é localizado. E o gás CO2, ele difunde muito rápido. Então, como ele difunde muito rápido, em 20 minutos você não tem mais nada de Carbox. Então, é claro, quem linchou a colega depois não procurou para pedir desculpa. Então, assim, foi muito triste o que aconteceu. Eu espero que hoje ela esteja bem, que não tenha ficado sequela para ela, mas a Carbox é muito segura, mas requer preparo, requer capacitação. Hoje, o fisioterapeuta faz, o enfermeiro faz, o biomédico faz, o farmacêutico faz, desde que tenha uma habilitação, desde que tenha uma capacitação. A primeira coisa, então, ele tem que se capacitar. O método é seguro, é simples, é fácil, mas tem que ter capacitação, senão não adianta nada, tem que ter habilidade para fazer, senão você vai fazer besteira mesmo, e você tem que saber lidar com as situações, com as intercorrências, e aí você deixou de drenar o equipo, encheu o olho dela de oxigênio, como é que faz depois? Você tem que saber. E se houver uma neuropraxia, faz o quê? Para os profissionais que querem trabalhar com Carbox, 2 dicas. Uma, não tenham medo. O procedimento é seguro, comprovado. Segunda, estude mais um pouquinho. Pessoal, chegamos ao término do conteúdo sobre Carbox terapia. Foram 3 aulas maravilhosas.
Professor Fábio Borges, gostaria de agradecer do fundo do meu coração por ter compartilhado com a gente tanto conteúdo de qualidade. Muito obrigada! E para você que não assistiu as 2 primeiras aulas, acesse nosso site e assista. Eu espero você na semana que vem. Um beijo e até lá!